Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos para o último episódio da primeira temporada do Ponto de Ebulição. Eu sou a Ana, sócia-diretora do Quintessa, e feliz de estarmos fazendo esse encerramento agora. A proposta do podcast foi ser um espaço da gente refletir e aprender juntos sobre inovação sustentável. E da minha parte, acredito que atingimos esse objetivo, aprendi muito desses últimos episódios. E hoje, para a gente encerrar com chave de ouro, eu tenho aqui dois super convidados. A gente vai falar sobre o futuro da agenda sustentável no Brasil, agora que temos um novo cenário político e pós-COP27 que a gente teve. Para me acompanhar, então, hoje eu tenho a Camila Camilo, que é uma jovem liderança de destaque em espaços globais de discussão sobre impacto e é também diretora de operações da Impact Beyond. E o Marcos Coronato, diretor executivo do Um Só Planeta. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Bom, gente, antes da gente começar a falar sobre o assunto de hoje mesmo, eu queria convidar vocês a compartilharem um pouco sobre quem vocês são, fora essa mini bio aqui de uma frase que eu falei sobre vocês. Eu sou uma pessoa curiosa, bem viciada em tendências e trends, apesar de não ser TikToker. E acho que uma curiosidade é que, apesar de viver uma vida sedentária hoje em dia, eu já corri 3 São Silvestres. Uau! E acho que antes de ser jornalista, eu sou apaixonado, empolgado por questões ambientais, questões de meio ambiente. Quando eu tinha 16 anos, eu comprei um livro do Gabeira sobre Greenpeace. E aquilo, né, naquele momento, era meio difícil, né? Eu curtia meio ambiente, né? Você gosta de animais, gosta de estar preocupado com o assunto. Mas aí, ler o livro do Gabeira, sabe, aos 16, 17 anos ali, aquilo foi muito importante no jeito que eu passei a ver o mundo, no jeito que eu passei a pensar. E aí depois isso. Aí uma vida inteira como jornalista de economia, mas sempre preocupado com essas questões, né, ambientais, questões que nos preocupam aqui, como que isso interage com a economia, com política, com políticas públicas. Aí você acaba... Acho que já é uma tendência nerd, né, de você pirar em qualquer assunto que você olha muito, nossa, você fica fissurado naquilo. Isso, que bom para o bem, isso aconteceu comigo, com o meio ambiente, com a economia. Muito bom, então. Então, além dessa mini bio, a gente tem uma leitora de tendências e um apaixonado por meio ambiente. Ótimas características para o papo hoje. E aí, gente, para começar a aquecer o assunto, eu queria pedir para vocês fazerem, né, um balanço do ano, falando da agenda sustentável a nível global e nacional. Então, não sei se vocês navegam e acompanham o assunto, para ter esse olhar de vocês, quais vocês consideram as principais mudanças, os principais avanços que a gente teve nessa agenda? No Brasil, né, a gente está lidando temos um problema porque nós andamos para trás, claramente, em termos de discurso público, em termos de políticas públicas nos últimos tempos. Então, a gente vai ter que lidar com essa questão que colocou-se no debate público um certo discurso que acha que é bacana, garimpo não tem problema, desmatamento não tem problema, né, tem o agronegócio mais tosco, mais predatório não tem problema. E isso é terrível no momento em que a gente precisava acelerar muito, né? Precisa melhorar muito qualquer tipo de política pública de preservação, de conservação que a gente tem, a gente deu para trás. Então, estamos mais longe neste momento dos nossos objetivos, do que queremos, do que estávamos um tempinho atrás. Temos um trabalho de reconstrução bem difícil aí pela frente. Na agenda internacional, a gente tem muita coisa para fazer, mas o discurso internacional melhorou. Mas se a gente quiser ver algumas coisas interessantes que aconteceram, as Nações Unidas, né, reconheceram algumas coisas que antes eram meio difusas. Então, a partir deste ano, né, temos um direito fundamental a um ambiente saudável. Né? Isso é uma conquista, uma novidade de 2022. Né? Direitos animais, também no âmbito da ONU. A gente teve um avanço. Um empenho agora das Nações Unidas em lidar com plástico, né, que é um problema, né, específico, anda junto com uma crise que é meio irmã da crise climática, mas é um problema em si, né, resíduos sólidos, poluição por plástico no mundo inteiro. E agora na COP na COP27 a gente teve essa novidade bacana de, estamos vendo justiça climática também, acho que melhorou muito o tom do discurso, o que está colocado na mesa. Então, acho que esses foram, né, no âmbito global, a gente teve alguns pontos bacanas aí. Sempre com muito trabalho pela frente, mas... vamos ver. Quando a gente tem os avancinhos, acho que é importante a gente
reconhecer. E você acha que esses efeitos dos avanços globais ainda não chegaram aqui no Brasil? Mais ou menos. Assim, impacta de alguma forma. Quer dizer, tem as pessoas que estão atentas ao assunto, é um alento para todo mundo, você fica mais tranquilo, você reconhece quando aquilo ali é um avanço. E eu vejo em outras instâncias, por exemplo, governos locais, por exemplo, sabe? Eu acho que é importante, né? Os atores que estão preocupados, que estão bem intencionados e tal, você vê que internacionalmente tem uma mobilização na direção certa. Nossa, eu acho que é muito bom você sentir que, putz, não sou eu sozinho aqui na minha, né, prefeitura, numa cidadezinha do interior, eu ficar falando, putz, né, tô roubado aqui, tô perdido. Então, acho que isso é importante, né? Isso vai afetando também o discurso público, também como é que a gente conduz o debate aqui no Brasil. Eu acho que eu tenho duas perspectivas, assim. Eu olho de dois ângulos, na verdade. Quando eu olho para o Brasil, o que eu vejo de avanço positivo, eu vejo uma consciência maior em termos de sociedade. A discussão está saindo das bolhas técnicas e acadêmicas e corporativas e chegando na conversa do dia a dia das pessoas. Então, eu acho que esse é um primeiro avanço e se deve ao esforço de uma comunidade, acho que tanto da comunidade ambientalista quanto da comunidade acadêmica, até de se despir dos seus próprios egos um pouco. O que eu vejo é que, tipo, essas duas comunidades, elas bloqueavam o acesso da linguagem. Os jornalistas, a imprensa, de um modo geral, foram num trabalho de simplificar a linguagem para mais pessoas. E quando esses dois outros entes falam assim, tá bom, vamos deixar outras pessoas conversarem. Eu falo isso num lugar da pessoa filha da educação não formal. Então, quando eu começo a entrar em espaços de discussões que são tão técnicos, e eu tô lidando com pessoas mais técnicas, mais acadêmicas e tal, e eventualmente o que eu falo tem mais alcance do que o que eles estão falando há 30 anos, rola uma briga. E aí eu falo, calma, eu não quero, tipo, sobrepor o que você está falando. Na verdade, eu quero entregar a sua mensagem para mais pessoas que não estão entendendo o que você está falando. Então, eu acho que eu vejo esse aumento da consciência e da conversa como algo positivo. A outra coisa que eu vejo em avanços positivos em nível de sociedade é um movimento de juventude trazendo novas narrativas para se falar sobre clima, para se falar sobre direitos humanos de modo geral, mas, sobretudo, até nos espaços nas conferências que eu tive esse ano, saber que, por exemplo, tem juventudes indígenas que os pais investiram e falaram, você não vai aprender a nossa língua original, mas você vai estudar inglês, porque no Brasil não estão ouvindo a gente, e você precisa conseguir sair e falar o que está acontecendo com a gente com o resto do mundo. E eu vi isso nas duas últimas COPs e tem crescido. Então, acho que essas vozes novas surgindo são algo muito positivo. É óbvio que a gente precisa de mudanças sistêmicas e os atores que a gente precisa envolvidos estão, de certa forma, falhando. E aí eu vejo duas coisas. Eu olho para o setor privado e ainda estou vendo, né, muito dessa maquiagem verde, muita falação, um pouco processo técnico acontecendo, mas também estou vendo na média gerência das organizações, onde as pessoas estão tentando buscar um propósito para continuar trabalhando no mundo corporativo, elas estão tentando recriar processos internos dentro dessas organizações. E aí eu acho que eu tenho uma certa esperança nessas pessoas, porque senão vai acontecer igual nos Estados Unidos, um monte de gente se demitindo, e aí, tipo, também como é que muda, sabe? Se todo mundo sair dos postos que está, sim, porque está inconformado, quem vai fazer alguma mudança? Também fico nessa dicotomia. Mas, óbvio, eu acho que a minha ansiedade climática deu uma leve diminuída depois dessa COP. Para mim, uma outra agenda mais positiva foi a gente conseguir trazer para os debates algumas pessoas que sequer debatiam. No Brasil, os quilombolas, que nem eram convidados para estarem em nenhum desses espaços de discussão. E ver, por exemplo, os povos das pequenas ilhas, enfim, os povos, em geral, do Pacífico, melhores representados, que não só pelos advogados voluntários, por exemplo, que vão para as conferências para tentar, enfim, entrar nas negociações de alguma forma e apoiar. E aí, acho que isso, para mim, também... Eu acho que as pessoas são um avanço positivo.
são um avanço positivo. Sistemicamente falando, e falando de indústria, eu acho que a gente está bem anos-luz atrás ainda. E eu tô tentando entender quais são as alavancas na sociedade que a gente precisa mexer. Boa. Vamos mergulhar por aí daqui a pouco para pensarmos juntos. Mas, Camila, eu queria voltar para você, porque você acabou de voltar da COP27, né? E acho que é legal aproveitar esse contexto para você contar um pouco de quais são os principais destaques, assim, que você viu do papel do Brasil na conferência. O Brasil... Acho que primeiro eu vou falar uma coisa que ninguém estava falando, que o Brasil levou uma menção desonrosa no último dia da COP. Eles têm um prêmio sátiro... Oficialmente, assim? Oficialmente. Tem o Fóssil, que todos os anos a sociedade civil entrega para um país. Esse ano foi para os Estados Unidos, porque eles basicamente estavam do lado do lobby da indústria de combustíveis fósseis. Ano passado, o Brasil recebeu esse Fóssil pela forma horrível que a gente tem politicamente tratado os povos indígenas. E esse ano foi pelo aumento do desmatamento, que nenhum dado foi... Né, a gente não conseguiu baixar os números globalmente em nenhum lugar. E aí, esse fato faz a gente olhar para o Brasil e falar assim, bom, na conferência o Brasil tinha 3 espaços. A gente tinha um espaço que é o Brasil Climate Action Hub, que é um espaço da sociedade civil. A gente tinha o stand do governo federal, mais organizado pela CNI. E a gente tinha o consórcio dos governadores pela Amazônia. Daí, os governadores pela Amazônia é legal, né? Só a Amazônia do Brasil, não os outros 9 países que compõem a Amazônia. Esses 3 espaços tinham agendas distintas. Eventualmente, a gente tinha uma triangulação entre o espaço da sociedade civil e o consórcio dos governadores pela Amazônia. A presença do Brasil, ela foi vista na primeira semana da conferência como meio difusa até, tipo, o debate central estava acontecendo no espaço da sociedade civil, quem queria falar de investimentos no Brasil estava no consórcio dos governadores pela Amazônia, e quem queria ver um Brasil meio de mentira ia pro stand do governo federal, porque lá eles estavam vendendo Brasil, energia sustentável, energias renováveis e etc. Não que isso não seja parte da nossa agenda, não que a nossa matriz energética não seja mais renovável do que de outros países, mas a verdade é que a gente ficou quase esse ano inteiro com as termoelétricas ligadas, com a conta de luz dos brasileiros aumentando desenfreadamente. Então, eles estavam lá vendendo uma mentira mesmo, assim. Mais difícil ainda era você chegar num lugar e você ver pessoas que ocupam posições muito altas confundindo coisas básicas da agenda. Coisas conceituais? Coisas conceituais, E primeira semana, a mensagem do Brasil, no meu ponto de vista, e aí pode ter gente que discorde de mim, era dada pelo governo federal, que é quem representa o país na conferência, de fato. Né? Tipo assim, assina, entra na sala oficialmente. Do outro lado, o espaço da sociedade civil e dos governadores estavam oferecendo um alento de alternativas. No espaço da sociedade civil, as alternativas de discussões mais densas, mais profundas. Faço ressalvas que são as mesmas discussões, as mesmas pessoas praticamente que eu vi no ano passado no mesmo espaço. Não troca muito o rosto das pessoas, exceto pelos espaços de juventude que acabaram nascendo. No espaço dos governadores, eu via, tipo, desencontros. Então, por exemplo, tinha um lançamento que os governadores iam fazer lá, que era a Amazônia mais 22, uma coisa assim. E aí tinham os governadores. Aí a próxima agenda era uma agenda sobre povos indígenas. Os governadores ficavam reclusos numa sala. E aí os povos indígenas, as mulheres, ocupavam aquele espaço. Tipo, as pessoas nunca se encontravam. Então, quando a gente não mostra que a nossa agenda não é comum, a comunidade internacional fica meio assim, o que está acontecendo? Para mim, essa foi uma cópia de contradições, assim. Você vai falar de plástico, mas a principal patrocinadora da conferência é a maior poluidora dos oceanos. Você vai falar a gente precisa parar a indústria de combustíveis fósseis, mas estavam praticamente cedendo às exigências dos mais de 600 lobistas lá. Então, foi uma cópia de contradições. A gente está falando de não ter lixo
E você andava pela COP e era lixo por todos os lugares. Mas depois da chegada do presidente eleito Lula lá e daquele discurso, a sociedade civil do Brasil conseguiu se acalmar um pouco, assim, tipo, foi bem um respiro, um espaço de escuta bacana de acontecer, assim. Eu sinto que a gente deixou a comunidade internacional com uma esperança com relação ao Brasil, mas a gente não entregou nenhum como. De novo. E eu acho que esse é o resultado principal da conferência, inclusive. Mais uma vez, a gente fala vários o quês, mas a gente não apresenta nenhum plano de ação. E aí, beleza, quando a gente fala assim, a gente vai frear o desmatamento, na verdade, eu preciso falar assim, a gente vai frear a mineração ilegal e a gente vai acabar com o tráfico de drogas. E a gente vai... É isso que a gente precisa agora. Tipo assim, a gente precisa tirar todas as dragas de escavação dos rios da Amazônia. E essa conversa ninguém quer ter. Por quê? Porque tem que negociar com as Forças Armadas, porque talvez precise de comando e controle internacional atuando em território brasileiro. Será que isso vai acontecer? Então, essas perguntas ficaram na minha cabeça na saída da conferência e vamos ver o que a gente vai responder daqui para frente. Muito bom, muito bom. E é muito legal ouvir com quem estava lá, né? Como era ali a cena acontecendo, as sensações, percepções. E, Marcos, queria te trazer para esse mesmo assunto, assim, né? O Sua Planeta fez uma super cobertura da COP também. Queria ouvir a sua percepção de como que você tem essa leitura da imagem do Brasil na COP e também o como que você sentiu que foi a repercussão da imprensa internacionalmente também sobre ela. Teve muito em linha com a percepção da Cami. Assim, você percebe na cobertura internacional, né, que é a parte mais fácil. Você percebe que tem um certo alívio, mesmo com pelo menos o discurso voltando para o lugar correto, né? Mas acho bom que a cobertura também é realista. Todo mundo sabe, ok, discurso, sim, importantíssimo que o discurso volte para o lugar correto. Mas e aí? Como se faz? Tá bom? Qual vai ser o avanço concreto a partir de agora? Né? Como que você reconstrói o que foi destruído e como que você começa a construir o que a gente precisa? Então, achei legal essa combinação de, levemente esperançosa, mas também realista com o tamanho, né, do trampo que a gente tem pela frente. Isso, a Cami falou uma outra coisa que é sensacional, já você estava falando antes, né, até do balanço desse ano, assim, essa mudança nas caras, né, das pessoas que assumiram a frente, sabe, da questão no Brasil, isso é maravilhoso, assim, nossa, é um alívio. Eu estava agora em Manaus, recentemente, num evento que era sobre investimentos, negócios sustentáveis na Amazônia. E é muito legal você ver brilhar num evento assim uma jovem liderança indígena, sabe, como a Juma Shipaia, sabe, alguém que chega, sabe, arrebata as pessoas, fala, nossa, que legal, né, assim, é um evento de negócios. Talvez alguns anos atrás ela não estaria lá, não teria um lugar para ela, ia ser um bando de gente, de startup, de investidor, as mesmas caras falando. Então, assim, essa mudança, né, esse fôlego, essa diversidade no debate, eu acho sensacional. Isso foi perceptível na COP também. E ficou esse gosto de que, tá bom, recolocamos as coisas no lugar, então, temos agora conversas sérias que a gente precisa ter e um trabalho imenso pela frente de como que a gente, né, organiza isso. Porque você vê, por exemplo, que no mundo empresarial, que eu acompanho mais de perto, o discurso correto já se instalou faz um tempo, né? É muito difícil. Você vê uma empresa, um empresário, alguém vindo dar a cara. Ainda acontece, né? É péssimo, gente que acha que tem que ser polêmico ou acha que está... algum dono da verdade que acha que tem que estar na contracorrente, mas normalmente é o contrário. As empresas, tá bom, se alinharam, elas já sabem o que falar de bonitinho, de certinho e tal. Mas a gente vê que, a distância entre o discurso e a prática ainda é imensa. Então, né, agora é isso que a gente vai ter que, identificar as pessoas verdadeiramente empenhadas com mudança, sabe? Você falando, eu trabalho, isso é política de base mesmo, muitas vezes, sabe? Como, né? Dentro das empresas, quem são as pessoas que estão interessadas em mudança, sabe? Dentro das prefeituras, dentro dos governos estaduais, né? Para você ir costurando, encontrando, né, essas alianças, colocando essas pessoas para conversar, para a mudança acontecer. Legal.
Eu queria ficar ainda um pouquinho mais no assunto da COP com vocês, porque eu não estava na COP. E eu vendo de fora, a gente acompanhava, falava-se muito de essa é a COP da implementação. Então, é a COP do sair do discurso e tal e ir para a prática. Então, eu queria ouvir a percepção de vocês sobre isso. Acho que a Cami já comentou um pouco, né? Minha pergunta agora já não está tão esperançosa quanto quando a gente pensou nela a primeira vez. Mas queria te ouvir sobre isso. E vocês dois comentaram sobre as empresas. Né? E boa parte aqui do público que tem acompanhado a gente no podcast são executivas de grandes empresas. Eu queria também que vocês comentassem um pouco disso, assim, nessa leitura... as grandes empresas participaram falando ou elas estavam mais mencionadas do tipo, elas deveriam estar aqui ou deveriam estar fazendo, mas não estavam ali participando ativamente. Então, nesses dois sentidos, né? Chegamos de fato a ser uma COP da implementação ou não, e como que a leitura de vocês das médias e grandes empresas nesse assunto? O que eu vi de implementação foi pela primeira vez... As pessoas que normalmente ou há 30 anos estão só pedindo socorro na COP tiveram caneta para mudar substancialmente o texto do acordo. Isso, para mim, é a maior vitória dessa conferência. Porque se você pegar o texto inicial e o texto final, não foi igual o texto de Glasgow, que, tipo, era briga por vírgulas. As pessoas brigaram esse ano por termos no acordo. E foi uma vitória do Sul Global nesse ponto. Então, eu acredito que a implementação desse acordo, ter selado esse acordo, e foram os países, especialmente as economias em desenvolvimento, com representantes muito... Acho que tem um valor também na presidência da COP, não posso tirar isso, né? De ir um a um dos países que precisavam assinar o acordo e, tipo... insistir, costurar, e eu acho que isso foi um trabalho talentoso nesse sentido. Mas a gente não pode deixar de falar que o espaço dessas conferências, eles são espaços de negociação, eles não são espaços de plano de ação, são espaços de discurso. Então, o que eu sinto é os países não apresentaram muita concretude. Tipo, tem várias possibilidades. E aí fala assim, a minha NDC é essa, e eu vou fazer isso. Aí ele não fala como ele vai fazer, quando ele vai fazer, quais são as métricas, quanto vai custar. Isso não tá muito descrito. Eu entrei em alguns pavilhões para ver as discussões, e aí tinham discussões de grandes bancos, investidores e tal. E aí muitas pessoas falavam assim, eu tenho dinheiro, mas eu não acho um projeto que eu confio e que eu posso colocar dinheiro para financiar. Porque ele não está me descrevendo os riscos, ele não está me descrevendo em quanto tempo eu vou ter retorno sobre o meu investimento, ele não está descrevendo onde ele está construindo lá, onde ele está reflorestando, como é que ele está lidando com as pessoas. Daí eu sinto, por exemplo, que as empresas, aí indo para a segunda parte da sua pergunta, numa conferência como essa, elas não têm um lugar de protagonista, nem é para ter. A conferência é sobre os estados, né? É muito mais sobre os países, as partes são os países. Então, quando uma empresa está dentro de uma conferência como essa, em geral, ela está por duas razões. Ou porque ela quer aprender e contar um pouquinho das histórias dela, ou porque ela quer fazer lobby e manter o setor dela protegido. É basicamente essas duas razões. Então, a maioria das... Elas não chegam a influenciar as negociações. Influenciam. Assim. Tá mais a partir do lobby, então. Influenciam. Não tem como. Elas influenciam antes. Tipo, os países chegam na conferência já influenciados, já com a agenda de muitas companhias. Mas a gente também consegue ver algumas companhias, alguns setores, eu acho que é mais setores do que companhias necessariamente, que estão organizados para aprender, porque o centro do negócio deles, o que faz o dinheiro deles aparecer, vai ser afetado se a gente não resolver questões climáticas. E aí eu sinto que, enfim, tinham empresas criando bons espaços de discussão. Mas, de novo, o desafio era, se uma empresa criava um espaço de discussão, não tinha um governo, não tinha sociedade civil na discussão dela. A discussão fica entre os pares. Se a sociedade civil estava criando uma discussão, eventualmente ela tinha uma pessoa do setor privado que está membro de algumas organizações multilaterais, e aí essa pessoa nem é tão do setor privado assim, sabe? Então,
essa complexidade de criar diálogos com diferentes atores, eu senti ainda uma dificuldade de acontecer num espaço como a COP. E eu acho que os protocolos das Nações Unidas, eles fazem isso. Tipo, eles não permitem que as pessoas simplesmente sentem numa mesa e tenham conversas sinceras. Tá todo mundo negociando vírgulas, assim, né? Mas eu vi alguns bons exemplos. Ao mesmo tempo, a parte positiva é que as empresas estão mandando pessoas. Nem que seja para entender como é a dinâmica do lugar. Porque, sei lá, talvez há 5, 6 anos atrás, essas pessoas nem estavam lá. Então, agora, só o fato delas estarem participando de alguma forma, eu já acho que seja positivo. Mas aí precisa ver qual é a intenção real da companhia no lugar. Eu ficaria feliz. A Cami falou, tem empresas que veem aquilo como um palco. Teve empresas que aproveitaram dessa forma, mas eu ficaria mais feliz se tivesse mais empresas aproveitando, já que tem um barulho, já que o mundo inteiro está prestando atenção nesse tema. Falando, cara, é o momento de você apresentar. Sim, precisamos desesperadamente de resultados, mas apresenta a iniciativa bacana, qual é o seu próximo passo, o que você vai fazer. Então, a gente vê que assim, tem uma comunidade de empresas que já se mobilizaram, já perceberam a situação e adotaram passos sérios, mostram resultados, fala, 5 anos atrás a gente começou a fazer tal coisa, agora a gente já tem mudança bacana e nosso próximo passo é esse aqui. Fico feliz da vida com isso. Agora, o que a gente vê demais, isso acontece na COP e tornou-se lugar comum na conversa com as empresas. Eu tenho pensado de duas formas. Tem um eixo que é no tempo. Então, as empresas chegam e adotam uma meta bacanérrima, super ambiciosa para 2040. Você fala, cara, mas tá bom, bacana, adote a meta ambiciosa para 2040. Mas, cara, o que você vai fazer para os 2023, 2025, 2027? Como? O que vai mudar no seu negócio? Assim, isso, hoje, me impressiona muito mais. Eu, como jornalista, eu sou muito mais mobilizado, fico muito mais interessado num plano menos ambicioso, mais concreto, para o curto prazo, para o médio prazo, com metas intermediárias, do que metas lindas num prazo muito longo, sem muita concretude. E aí tem um outro eixo que é nas atividades. Isso que a Cami está falando. Tem as atividades centrais das empresas. A gente vê muita empresa apresentando intenção, apresentando plano, mas não é na frente de trabalho em que ela causa mais impacto, em que é mais relevante para ela. O setor de energia, por exemplo, percebeu que a gente tem mudança, tem que correr mais, ainda estourou uma guerra ainda no meio do caminho que bagunçou, então assim, é um setor que tem que se mexer muito rapidamente. Mas a gente vê empresas anunciando planos que fala, cara, se você, é um exemplo que eu já usei, se você, por exemplo, é um prestador de um serviço, prestador de serviços financeiros ou de algum outro serviço que tem um poder multiplicador muito grande, aí está o seu principal poder, a sua principal responsabilidade, como você afeta o mercado. Se você trabalha com qualquer tipo de financiamento, investimento, seguro, consultoria, cara, você tem que trabalhar para para empurrar o maior número possível de empresas de todos os potes na direção correta. Não adianta você vir anunciar que, olha, nova sede que eu abri não sei aonde é um prédio inteligente. Bacana. Falei, ok, bacana, que bom que seu prédio é inteligente, mas isso aí é um milionésimo do seu impacto, do seu poder de atuação na sociedade. A gente vê, a gente vai, por exemplo, tá uma moda agora, construtoras. Evidentemente, a gente vai ter uma febre de lançamentos imobiliários em que o cara acha que é bacana, olha, área de compostagem, área de reciclagem, garagem para carro elétrico. Cara, mas qual foi o impacto? Você mexe no tecido urbano. Qual foi o impacto das suas obras? Qual foi nos últimos 5 anos? Quanto de área verde você agregou à cidade? Quanto de área permeável você agregou? Quanto de área para painéis solares você agregou? Ilhas de calor vão ser um problema muito concreto, problema de saúde muito palpável em todos os lugares do mundo. Então, assim, qualquer empresa que mexa no tecido urbano tem que se preocupar com a ilha de calor aqui. Não adianta o cara fazer essa coisa bacaninha no lançamento dele, temos 2 garagens para carro elétrico e estou compensando isso com as mudas que eu estou plantando lá não sei aonde. E aí quem está na metrópole morre por ilha de calor daqui a pouco. Então, assim, você percebe que tem esse interesse das empresas em dar uma beliscada no assunto, entrar e tal, mas ainda muito
na grande parte das empresas, muito descoladas. Ou no tempo, ou no tipo de ação, no que ela precisa fazer. E ouvindo vocês, me vem essa... acho que leitura, e até ela é muito comum, assim, a leitura de outros convidados, assim, que a gente teve aqui no podcast, de que, assim, tá melhor do que tava antes, mas não é suficiente, né? Então, assim, antes não tinham nem esses atores na mesa. Eles estão na mesa, mas eles não estão conversando. Um entra e outro sai. Mas pelo menos eles estão no mesmo prédio, vai. Eles não estão nem no mesmo prédio. Né? Então, as empresas talvez nem reconheçam o papel dentro do jogo. Agora elas reconhecem, talvez estão ainda no lugar do falar o que vão fazer. Ou nos primeiros 6 meses antes da história se concretizar. Mas entraram no jogo, né? Então, acho que tem essa leitura em comum, assim, do cenário, né? Tá melhor do que tava, mas ainda insuficiente. E depois a gente vai entrar um pouco mais para falar dos 17 ODS, mas acho que ainda pouco urgente dado o cenário, né? Então, mas muito legal ouvir vocês. Eu estava bem curiosa para saber como estava o ambiente lá. E aí eu queria ir para um outro ângulo, assim, da gente falar um pouco mais... Quando a gente fala de COP, a gente pensa muito em Amazônia, né? E até nesse lugar já, como o Brasil está sendo visto lá fora, o que se diz e tal. E aí eu queria direcionar para você, Cami, seja a partir do que você viu lá ou não também, então aqui pode responder meio independente de COP a história. Que você entende que são os nossos próximos anos falando de Amazônia, assim, né? De novo, executivas que estejam ouvindo a gente, ou quem trabalha relacionado ao assunto que esteja ouvindo a gente, o que essas pessoas deveriam saber para se preparar para os próximos anos do assunto? Eu acho que sobre a Amazônia tem 4 coisas. Primeiro, pessoas. Se a sua empresa opera no Brasil e, de alguma forma, ela quer prosperar aqui, se relacionar com as pessoas daqui, ela precisa se relacionar com as pessoas da Amazônia, respeitando as suas identidades, a sua cultura, as suas tecnologias. A gente não vai ter um espaço... E, assim, a Amazônia brasileira ela é muito grande. E são quase 30 milhões de pessoas vivendo lá, só de brasileiros e brasileiras, né? Vivendo lá. Então, essa parte das pessoas eu acho que é muito importante. E eu sinto que, quando a gente olha para as diferentes realidades da Amazônia, e especialmente os territórios que estão em biomas em transição, né? Cerrado Amazônia, ou que estão naquele cinturão do desmatamento ali, que sai do Mato Grosso e vai até o Tocantins, se alguma empresa quiser atuar na Amazônia, o cinturão do desmatamento é o lugar, assim, tipo, é o lugar para você ser mais um olhar. Porque o que ajuda a inibir atividades ilegais é presença. Então, que empresas mais responsáveis consigam estar presentes. Dá as mãos para a galera do agronegócio que está lá. Essas pessoas também precisam de mais tecnologias. Elas querem que as fazendas sigam produtivas. Quem tem tecnologias baseadas na natureza e pode ajudar, vai para lá nesse campo. Do outro lado, e aí já falando de tecnologias, num lugar de fazer intercâmbio de conhecimentos, respeitando os conhecimentos de quem sempre esteve lá. Eu acho que um dos lançamentos que me deixou mais animada durante a COP foi o professor Carlos Nobre falando sobre o Instituto de Tecnologia da Amazônia, e que é um projeto que ele vem carregando há alguns anos, e ele vem falando sobre isso há alguns anos, mas esse foi o primeiro ano em que, tipo, todo mundo ouviu e ficou muito animado, assim, que eu tenha visto. Então, e na proposta, ele fala uma coisa que é do tipo, as tecnologias do futuro e as tecnologias ancestrais. E aí eu sinto que as empresas têm um papel muito importante de serem advogados e advogadas desse lugar, do respeito às tecnologias, dos planos de benefício quando você descobre um novo ativo que pode ser um produto para o seu cosmético, ou quando você compartilha mesmo os resultados com as comunidades locais. E também acho que nesse lugar das tecnologias, da gente fugir um pouco dessa ideia colonizatória, de só pegar o que as ideias do norte global para tentar implementar. Não funciona aqui. Tipo, tropicalizar as coisas é mais do que urgente. Eu acho que as empresas têm ferramentas, têm recursos, têm gente que podem ajudar na tropicalização de soluções tecnológicas.
No terceiro ponto é investimento direto. A gente precisa de dinheiro não marcado, não carimbado, circulando na Amazônia. A grana tem que ir sem carimbo, porque às vezes é a diretora ou o diretor da organização que precisa pôr comida na mesa para ter disposição para levantar e fazer o projeto acontecer no outro dia, sabe? Então a gente precisa um pouco de dinheiro sem carimbo. Na Amazônia eu não tô falando que é dinheiro irresponsável, mas tô falando que é um dinheiro com mais liberdade do terceiro setor trabalhar dentro do território. E dá para fazer isso de maneiras muito confiáveis. Dá para criar editais mais robustos, dá para criar modelos de monitoramento e avaliação com organizações como a Quintessa trabalhando em torno disso, ou como outras organizações do terceiro setor. Então, a gente consegue fazer modelos que vão ser mais justos e que vão desenvolver as organizações. E, último, mas não menos importante, acho que as empresas têm um papel de colaborar com os governos locais. Porque, no final do dia, elas estão negociando até subsídio para operar nos estados e nos municípios. Então, usa isso a seu favor, sabe? E mais do que usar a seu favor, use a favor do território que você está decidindo ocupar. Já que os governos estão abrindo as pernas, as portas para você operar lá, tem um plano de devolução mais concreto. Quando eu pego, por exemplo, o BIA, a plataforma do Sistema B, para fazer a avaliação da certificação, tem um campo de comunidades. E eu acho que as comunidades em torno das empresas são as últimas coisas que eles tentam desenvolver. E eu acho que esse é o ponto. Tipo, se você escolhe operar num território, faz um mapeamento mais completo dessas comunidades para trabalhar a partir da necessidade de cada uma delas. A gente não vai discutir o sexo dos anjos e sair com uma grande ideia que vai resolver os problemas das pessoas. Às vezes, as soluções são simples, assim. Eu percebi, por exemplo, quando eu estava trabalhando num território do semiárido, que, sei lá, era uma empresa de energia, mas que porque ela produz energia, ela não pode oferecer energia, né? Enfim, regulações do Brasil. Nem para as pessoas que estão no próprio território onde ela produz energia. E ela estava produzindo energia limpa e muitas casas usam gerador. Essas contradições. Então, que é uma coisa que, se você tem uma área de relações governamentais bem estruturada, você consegue negociar a nível local, sabe? Você consegue juntar um consórcio de empresas. Eu acho que o termo que eu mais ouvi durante a conferência, e aí isso se aplica muito para a Amazônia, foi colaboração radical. E aí, cara, a gente precisa colaborar radicalmente para salvar o planeta, vai ser em detrimento, talvez, de alguns lucros, assim. E aí eu acho que é esse o ponto que talvez as empresas ainda não estejam prontas para arriscar, mas que é alguma coisa que elas precisam discutir para a mesa, se elas quiserem ajudar a salvar a Amazônia e a gente não passar do ponto de não retorno. Eu acho que é isso. Muito bom. Marcos, eu queria entrar com você num assunto que vocês mesmos trouxeram antes, que é a gente falando do papel da mídia nesse assunto todo, né? A Cami tinha até mencionado antes, assim, né, do papel do traduzir para a sociedade, né, para o grande público, esses assuntos que começaram talvez lá atrás, mas dentro, né, dos especialistas, né, ou do público mais técnico. E aí eu queria contar, bom, né, você está à frente do Um Só Planeta, que é um veículo especializado nisso, e eu queria que você contasse um pouco de qual tem sido as estratégias de vocês ou abordagens, porque eu acho que se de um lado a gente não quer deixar as pessoas desesperadas, a gente também precisa ser realista, né? De que não está tudo bem. Sim. Se de um lado que a gente quer valorizar as boas iniciativas que estão começando, a gente também não quer cair no lugar de reforçar greenwashing. Foi até um dos temas de episódios nossos que a gente já lançou. Então, eu queria que você contasse um pouco como que vocês têm se proposto a exercer esse papel, assim. Desde o começo, Um Só Planeta é um hub, né, que começou ali com uma conversa entre alguns veículos da Globo, ali, 4 veículos na conversa inicial, até o formato atual, que envolve 22 veículos, cada um cobrindo o meio ambiente do seu jeito, com o seu público, com a sua linguagem. Mas deu para unificar ali a ideia, falou que tipo de cobertura tem sentido a gente fazer, desde o começo. Ela tem que ser propositiva. Então, a gente vai ter tem o seu lugar, o noticiário que o jornalismo já faz muito bem, que é o alerta, a denúncia, isso está ali no dia a dia,
reportagem investigativa, isso tem que estar ali todo dia, é o arroz com feijão do jornalismo. Mas a gente não pode deixar que o jornalismo seja só isso. Né? Senão é isso, nós ficamos todos nós aqui uma ansiedade climática extrema, né? E aí para onde a gente vai, né? Para onde a gente corre. Então, desde o começo, combinado, gente, isso aqui precisa ter grandes doses de proposta, de sugestão, de debate construtivo, sabe assim, para a gente mostrar, ok, qual é o caminho ou os caminhos possíveis. Isso está presente todos os dias, né, no trabalho. Parte disso é você reconhecer, não ter uma... Tem uma atitude que um antigo professor meu chamava de cinismo chique, né? Quando você quer parecer sempre ultra informado e ultra crítico, que sabe, isso não é suficiente, né? Isso aí não atende ao que precisamos. Mas o que tem por trás disso aí? Cara, se você quiser demolir tudo, você vai sempre pousar de bacana e vai demolir tudo. Então, gente, vamos reconhecer, né, os pequenos avanços. Você não precisa abrir mão de realismo por isso, sabe? Mas reconhecer o que é avanço quando o avanço acontece. Sabe? Por pequeno que seja, não, vamos lidar com isso porque a gente precisa disso no dia a dia. Você vai construindo, né, o caminho ou os caminhos que a gente precisa. Então, isso são duas coisas que norteiam o trabalho lá. Já que você está falando de mídia, também gosto de lembrar e também a culpa, né, da comunidade. Eu falei para a Cami, puxa vida, né, os jornalistas tiveram um papel em popularizar, eu acho ótimo que isso tenha virado mesmo, tem que ser, né, um tema de debate como inflação, está na boca das pessoas. As pessoas têm que estar no dia a dia preocupadas e conversando, nas famílias, no bar, em todos os lugares. Jornalistas já tiveram um papel que eu acho nocivo, que é colocar na conversa, sabe aquela... vamos ouvir os dois lados, né? E aí você ouve, cara, o cientista e o negacionista de ciência. Cara, isso não é dois lados, isso não tem sentido, isso é jornalismo irresponsável. Né? Você começar a dar voz para... Sempre vai ter os atores, né, oportunistas, às vezes gente até com titulação acadêmica, mas o cara quer ser o do contra, ele quer ganhar, ele vê ali uma possibilidade de ganhar uma visibilidade, ganhar um destaque, ele assume um discurso que né, que não tem nada de construtivo, é simplesmente um discurso de eu vou atacar aqui o que é um consenso porque eu quero parecer bacana, radical, independente, qualquer coisa desse tipo. Então, no jornalismo responsável não dá mais para ter, sabe? Não tem lugar para isso. Você quer colocar o debate construtivo de opiniões diferentes, nossa, está cheio. Você vai trazer 2 cientistas responsáveis, 2 ambientalistas responsáveis, pessoas pensando em finanças climáticas e justiças climáticas. Gente, tem tanta coisa legal para discutir, né? Tantas possibilidades na mesa. Coloque pontos de vista diferentes, mas bem intencionados, né? Gente com intenção de construir alguma coisa. E aí você tem um debate rico. Então, só, sabe, tomando cuidado, acho legal, me orgulho de uma parte do papel do jornalismo, do papel de Um Só Planeta, mas alerto para isso. Acho que não tem mais espaço para esse tipo de jornalismo irresponsável. É isso que dá voz para gente que não está interessado em construir nada. Legal. E aí você acabou de mencionar, né, a pauta de justiça climática. Eu queria falar um pouquinho mais disso, porque... Até lá dentro do Quintessa a gente comenta, assim, acho que é das pautas talvez menos exploradas ou faladas ou desconhecidas dentro dessa agenda toda, né? E aí a gente estava falando agora de COP, acho que foi um dos marcos, né? O compromisso dos países mais ricos e tal. Então eu queria ouvir os comentários de vocês, assim, análises, quando a gente fala de justiça climática, o que vocês entendem que é um pouco dos próximos passos pós esse anúncio? Vocês têm uma visão mais otimista, mais pessimista? Vocês acham que é real a implementação disso na prática ou não? Assim? Bom, eu acho que só o fato da gente discutir justiça climática já é um grande avanço. Tem uma ativista acadêmica, Andréa Coutinho, ela escreveu um livro, ela editou um livro que é o Quem Precisa de Justiça Climática no Brasil. Inclusive, eu super recomendo. E um pouco do que eu tenho visto, as pessoas que estão discutindo justiça climática mais no sul global, agora a gente está falando e a gente sabe quem são as pessoas que estão sofrendo, porque... Essas pessoas, elas sempre foram maquiadas por outros problemas.
elas foram maquiadas por conflitos que os países, em geral, vivem. Era maquiada por regimes dos países, porque as questões locais sempre maquiavam o impacto do que são as mudanças climáticas. Então, a gente não considerava, por exemplo, que refugiados climáticos seriam um problema, porque a gente está lidando com os refugiados de guerra. É basicamente isso, sabe? E aí uma coisa ficava excluindo a outra na conversa. Mas quando acontece, por exemplo, o número enorme de mortes que aconteceu no Paquistão por causa das enchentes, ou na Nigéria, ou que tem acontecido, ou a seca absurda em alguns lugares da França, e que está se repetindo e só vai crescer. Quando essas coisas começam a acontecer, as pessoas estão começando a se dar conta de que quem não tem exatamente onde morar é que está sendo mais impactado. E aí o que eu vejo a gente falou nessa COP, por exemplo, sobre recursos para a justiça climática. Né? Como é que a gente vai promover isso? Como é que... fazer uma coisa... Quando a gente fala de justiça climática, na verdade, eu queria voltar num outro debate, que é o debate da colonização, né? Dos europeus que chegaram no Brasil e foram compensados pela jornada dolorosa que eles tiveram para chegar aqui, enquanto os negros estavam escondidos nos navios amontoados e não tiveram nenhuma compensação, nenhuma reparação. Guardadas as devidas proporções, quando a gente fala de justiça climática, a gente está falando de reparação. Pegar assim, olha, se você sofreu por uma coisa que não é sua culpa. Não era você que estava ali emitindo horrores, não era você que estava poluindo os oceanos, mas é você que está perdendo a sua casa. Então, eu vou te compensar financeiramente, socialmente, culturalmente, para que você consiga transicionar ou viver de uma maneira menos hostil do que a maneira que você está vivendo. Essa é a ideia da promoção de justiça climática. De novo, a gente chega na barreira do como fazer isso. Por quê? Porque o recurso está lá prometido. O recurso está prometido pelos países ricos. Só que esses países ricos... A gente está falando que países ricos, mas agora são os países mais responsáveis pelas emissões. Esses países, eles precisam pagar a conta agora. E eles prometeram esse recurso. Só que eles estão usando a mesma desculpa dos investidores que estão com medo de correr risco. Não tem um projeto num país que precisa de ajuda, que é um projeto financiável. Como é que eu vou confiar que eu vou dar dinheiro para esse país e vai ser usado para esse fim? E aí, sabe o que acontece? Se eu não dou o dinheiro, eu controlo a narrativa. Essa é a única coisa. Então, eu vou lá naquele país, numa missão humanitária, faço o mínimo possível e olha como eu sou uma nação legal e etc. Quando, na verdade, de novo, a gente precisa de dinheiro não carimbado fluindo para as mãos das pessoas que precisam desse dinheiro. Então, o que eu sinto talvez esses países precisem de algum puxão, assim, para confiar que, coletivamente, as pessoas que vão receber esse recurso, que estão sendo afetadas, elas vão encontrar um caminho para sair disso. O ser humano, por natureza, é adaptável. Só que, para conseguir passar por esses caminhos de adaptabilidade, a gente, eventualmente, precisa de recurso. Se eu estou numa enchente e eu não sei nadar, eu não tenho recurso. Alguém precisa me dar um bote salva-vidas. Esse é o ponto quando a gente está falando de justiça climática. Muitas pessoas não vão saber nadar com as enchentes que estão acontecendo. Quem vai oferecer os botes salva-vidas? Essa é a pergunta. E aí, do outro lado, tem as pessoas que já estão sofrendo, começando a entender que tem a ver com o clima, o que está acontecendo com elas. E isso se deve muito... acho que é o fato dos ativistas da base estarem indo fazer essas conversas de alguma maneira. Então, por exemplo, as chuvas muito fortes que aconteceram em Recife esse ano. As comunidades ainda não se recuperaram dessas chuvas. Mas tem uma ativista lá, Iane Mendes, que bate de porta em porta e explica que essas chuvas não eram para estar acontecendo em Recife, que isso tem a ver com as mudanças do clima. E aí, tipo assim, esse era um trabalho que talvez o Estado e essas escolas deviam estar fazendo. Então, promoção de justiça climática também está em ajudar a dar educação climática. Eu acho que esse é um passo que o Estado pode dar primeiro.
E aí, o terceiro setor e a iniciativa privada podem trabalhar na provisão de recursos intermediários, enquanto a gente não tem esses fundos internacionais para chegar nas pessoas. Muito bom. E só comentando, você falou essa frase, eu até me veio um filme na cabeça. Eu ouvia muito essa frase. Agora em março eu vou fazer 11 anos trabalhando com o assunto, né, aqui dentro do Quintessa. E eu lembro de eu ouvir muito isso lá atrás, assim, das pessoas falando assim, eu quero muito investir em impacto, mas não tem projeto. Só que fazia muitos anos que eu não ouvia essa mesma frase. Então, me veio uma coisa na cabeça que... claro, né, com certeza do que a gente está falando, no momento onde o mercado está ganhando maturidade no assunto, com certeza os projetos também podem ganhar maturidade, né? Então, acho que, dada essa premissa, eu concordo com você de que eu ouço a sua fala muito mais com essa leitura de que a minha desculpa racional para eu assumir que eu tô com receio, né, de fazer parte, do que, de fato, não, a inexistência. Porque, na época, a gente já conhecia esses projetos e falava, não, existe sim. Então, também é como que eu dialogo com os atores que estão em contato com esses projetos. Ou, se eles não existem, como também eu entro não só num papel de capital financeiro, mas então eu ajudo a desenvolver para que eles estejam no nível de régua que eu me sinto confortável para poder alocar a minha grana, né? Total. Mas ajuda a desenvolver, né? Mas chegamos ao nosso fim já desse ótimo papo. Passou rápido. Olha, agora estando já no último episódio, eu vou dizer que é sempre assim, me dá vontade de ficar horas. Porque é realmente gostoso e aprendendo junto, a gente vai, de fato, dialogando e tendo reflexões em tempo real, né? Junto com vocês. Então... Eu queria fechar falando dos 17 ODS. A gente mencionou também lá no início, né, rapidamente. E estamos aí, né, há 7 anos. E do que a gente vê do balanço, não muito otimista, né, ainda distantes da gente chegar no cumprimento deles. E aí eu queria deixar, talvez, até livre, assim, para vocês escolherem. Se vocês querem trazer... Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre o assunto, mas seja num ângulo de... balanço de 23, ou entendimento de vocês de como está o Brasil posicionado nessa pauta, como também se vocês quiserem trazer um pouco mais para frente, assim, né? Então, um pouco de, talvez, tendência, ou do que é necessário a gente ver e fazer nos próximos anos para que, de fato, a gente consiga avançar. Vejo só um caminho. Não vai ser 2030, gente. Fiquem... isso a gente precisa se consolar. Tipo, precisa ser realista pra gente poder trabalhar de forma mais pragmática. Não vai ser 2030. Mas só tem um caminho. Educação de meninas e mulheres. E aí, quando eu falo isso, não só considerando a economia do cuidado e o impacto que a educação de uma menina e de uma mulher tem na gerência dos microclimas e mini ecossistemas das famílias, mas no sentido de que vários estudos já apontam mulheres como drive de transformação, como ponto acupuntural para acelerar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Em 2030 vai ser uma outra agenda. Provavelmente de novo, a gente vai precisar fazer uma corrida, e aí essa corrida vai ser pelos oceanos, essa corrida vai continuar sendo pelas florestas, mas a gente vai continuar falando de gênero. E aí eu acho que, assim, acelerar a equidade de gênero e garantir que durante esse processo, meninas e mulheres tenham conhecimento de educação climática e saibam atuar nisso, vai fazer diferença. Acho que, ainda considerando isso, tem uma agenda de adaptação que precisa vir para a conversa do dia a dia das pessoas e das cidades. Porque a gente fala muito sobre mitigação nas cidades, e é isso, né? O Montoro já falava que as pessoas não vivem na União, elas vivem no município. Então, se as pessoas vivem no município, se as pessoas vivem nas cidades, as cidades precisam falar de adaptação, as cidades precisam contar para as pessoas o que elas fazem, qual que é o plano de emergência se acontece alguma coisa. No Rio de Janeiro, gente, é tão louco, é triste de falar, mas é louco. Mas tem escolas em algumas favelas do Rio de Janeiro que ensinam como que se reage num tiroteio. Nos Estados Unidos, isso acontece também. Mas nos países que tem terremoto, também acontece. Tipo, quais são os passos quando um terremoto acontece? Quando uma catástrofe ambiental acontece? A gente não está ensinando isso. E aí, quando você olha, por exemplo, para o estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo, a gente tem 100 mil servidores na educação.
80% deles são mulheres. 80 mil desses servidores são mulheres educadoras nas escolas. Se essas vozes forem vozes que entendem de educação climática, a gente está falando com 2 milhões de crianças todos os dias. Se a gente estiver falando com 2 milhões de crianças todos os dias, a gente está falando com 2 milhões de lares. Esses lares têm entre 4 e 6 pessoas. Olha com quantas pessoas a gente está falando todos os dias. E as crianças são multiplicadoras. Eu entendo que no âmbito da educação, são as meninas e as mulheres. E aí, indo um pouquinho mais para os negócios, eu volto a falar, a gente precisa continuar promovendo espaços de pluralidade. Quando a Hannah Arendt fala do ser humano como um ser político, e aí é um ser político vocal, não um ser político institucional, tipo, meramente representativo, sabe? Então, eu acho que o convite na aceleração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é colocar as pessoas que estão mais afetadas no centro da discussão, e não só da discussão, vocalizando soluções. Eu tive uma conversa há uns meses atrás com a presidente global da Accenture, e ela é muito legal. E aí eu perguntei para ela como que ela toma decisões. E ela virou e falou assim, eu sempre convido uma pessoa que vai ser muito afetada pela minha decisão para eu escutar ela. Às vezes, eu vou tomar uma decisão diferente depois de escutar ela. Mas às vezes eu vou tomar a mesma decisão e eu sei que vai ser ruim para ela. Mas pelo menos eu sei as consequências da minha decisão com clareza. E aí eu acho que quem tem poder de decisão precisa conseguir fazer esse lugar da escuta sem se sentir ofendido quando a pessoa que vai ser afetada pela decisão tem uma opinião diferente da decisão que ele quer tomar. Muito bom. Acho que é isso. Muito bom. Pensando em ODS, eu acho que tem um problema que brasileiro que sintetiza tudo, que é desigualdade. Também, né, virou meio clichê, né? Tem uma parte aí dos brasileiros que nos últimos tempos adotaram um papo assim, o problema não é desigualdade, o problema é pobreza. E eu falei, não. É diferente. Pobreza também, óbvio, pobreza, miséria são problemas brasileiros. Mas a desigualdade brasileira é um negócio que nos diferencia, assim, dos Estados Unidos. Tá bom? Não estamos falando de Suécia, países nórdicos, não. Galera que curte, não, sou capitalista, empreendedor, não sei o quê, essa é a minha vibe. Tá bom, o Brasil é muito mais desigual que os Estados Unidos. Né? Muito mais desigual que qualquer economia capitalista funcional. E aí, quando você começa a pensar no monte de dimensões diferentes da desigualdade, você começa a ver os problemas com clareza. Você tem que trabalhar para o longo prazo, então, porque vamos na educação fundamental que a gente precisa, que não existe futuro sem isso. Mas você, olhando para a desigualdade agora, você consegue, né, estabelecer planos e fazer metas que é para daqui a 1 ano, 2 anos, uma gestão, 2 gestões. Então, e aí você começa a enxergar também. A desigualdade é de gênero, é racial, é com a comunidade tradicional, é de renda, é educação. E isso acho que permite a gente fazer uma radiografia, uma análise legal, sabe, do que não está funcionando na sociedade brasileira e o que vai continuar não funcionando se a gente insistir em fazer as coisas do mesmo jeito. Então, eu acho que isso é um crivo que é bom e que é importante as pessoas terem na cabeça. A nossa desigualdade nos torna uma aberração global no momento. Não é que o Brasil está mais... o capitalismo é assim, não. Não é. Olha aqui, porque a gente tem um negócio estranho, especialmente ruim acontecendo aqui. Então, acho que isso deixo como recado. Assim, é uma coisa que eu compartilho. Então, ao mergulhar nas ODS, a gente olhar para as meninas e mulheres e para a desigualdade social. Muito bom, gente. Obrigada pela conversa. De verdade, é uma delícia aqui trocar com vocês. Eu estava realmente curiosa para ouvir o olhar de vocês, porque eu fiquei assistindo o assunto da COP mais à distância e estava curiosa para ouvir o olhar de vocês de quem estava mais de perto. Então, obrigada por virem aqui, compartilharem e pela troca. E queria aproveitar também, dado que é o nosso último episódio da primeira temporada, agradecer quem acompanhou a gente até aqui. Obrigada pela companhia. A gente sempre gosta de ouvir as opiniões, reflexões, para a gente poder sempre melhorando nossa prática também. Então, reforçando as portas abertas para a gente escutar. E com vontade aí de manter os contatos pelas redes e ainda não sabemos, mas quem sabe, possibilidade de a gente ter uma segunda temporada juntos de novo. Obrigada a quem acompanhou a gente até aqui e obrigada a vocês dois por esse ótimo encerramento. Obrigado pelo convite, foi ótimo. O roteiro dos episódios foi feito pela Mariana Vale, pela Paula Caione, com a minha contribuição, e a edição e a gravação foi feita pela Wen Produtora.